unidade 6. Daí a gente falou do João, que foi no parque de diversões, né? Fizemos aqui algumas atividades que representavam já o comecinho de frações. E hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto, trabalhando um pouquinho mais com desenhos, sem desenhos, para ver se vocês conseguiram assimilar, se vocês entenderam como que está essa questão de fração para vocês. Vai ser uma aula bem gostosa, não é difícil, tem bastante desenho, tem bastante coisa divertida. E a gente vai fazer hoje da página 50 até a página 52. Parece que é bastante coisa, mas não é. Tem uns probleminhas bem legais, algumas histórias, algumas situações bem bacanas para a gente fazer hoje. Vamos lá? Aula passada, então, nós terminamos na página 49, né? Que a gente fez a atividade do rótulo do suco de manga. Então, a gente fez a quantidade de água, de suco e terminamos, então, no número 4. Agora, a gente continua na página 50 com o número 5, tá? Vamos lá, então. Pega a sua apostila, lápis, borracha. Se você precisar ir anotando algumas dicas que a professora vai falando durante a aula, aproveita para anotar, tá bom? Página 50, número 5. Vamos lá? Pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escreva duas frases usando a fração 1/2 e duas frases usando a fração 1/4. Lembra que a gente fez a atividade do caderno de atividades que era com moedas? Que a gente dividiu o dinheiro? Lembram disso? Que a gente fez 1/2, né? Metade de R$1, 1/4 de R$2. Lembram que a gente fez isso? Então agora, relacionado àquela atividade da aula passada, a gente começa então escrevendo duas frases usando a fração 1/2 e duas frases usando a fração 1/4. Pode ser com qualquer valor, com qualquer nota, com qualquer moeda. Lembrando que a gente tem nota de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100, né? As moedas é um pouquinho mais difícil fazer essa divisão, mas vamos pensar então nas duas moedas maiores, a de 50 centavos e a de R$1, tá? Então vocês podem usar qualquer nota, qualquer cédula, qualquer representação do nosso dinheiro. Então, essa é uma atividade simples. Agora a gente vai retomar o que a professora ensinou para vocês da fração na aula passada. O que é o número de cima, o que é o número de baixo. Estão lembrando disso? Numerador em cima, denominador embaixo. O número de baixo, ele me representa em quantas partes a figura foi dividida. O número de cima representa quantas partes estão sendo pintadas, estão sendo consideradas. Lembraram disso? Vamos ver se lembraram mesmo? Número 6. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintada. Então vamos lá, eu vou fazer o primeiro com vocês. Um retângulo está dividido em quantos pedaços? Conta lá para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, que número eu vou colocar embaixo da minha fração? 8. Por quê? Porque a minha figura está dividida em 8 partes. Agora vamos descobrir o número que eu vou colocar em cima da fração. Esse número é das partes que estão pintadas. Quantos quadradinhos estão pintados? 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos estão pintados. Então eu vou colocar o número 4 em cima, tá bom? Aí vocês vão fazer a letra B, vão fazer a letra C. E na letra D diz o seguinte: você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Será que dá para pintar esta mesma fração de outro modo? Tente representar essa fração na figura à esquerda. Depois, descubra se alguém da sua turma fez diferente e você vai copiar na figura da direita. Isso só vai acontecer na hora da correção, certo? Não vai acontecer agora. Na hora da correção eu mostro para vocês se a gente pode ou não fazer de outra forma. Número 7. Pinte 1/4 de cada figura. Gente, o que é 1/4? Lembra que o 4 embaixo
em quantas partes a minha figura está dividida, olhem lá, todas as figuras que aparecem ali estão divididas em 4 partes. Perceberam? Todas elas. Pinte um quarto. Quantos pedacinhos vocês vão pintar? 1. A figura está dividida em 4 e vocês pintam 1. Da letra A, B, C e D. Número 8. Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer 1/4 em cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Ela pegou a barra e dividiu em 4. Cada dia ela come um pedaço. Quantos dias ela vai demorar para comer a barra toda? Simples, né? Sei que a cabecinha de vocês está funcionando aí legal. 9. Leia os quadrinhos. Tereza, dê a metade para o José. Então a Tereza ganhou uma barra de chocolate da mãe dela e falou: Tereza, dê a metade para o José. Aí no quadradinho do meio, Tereza pensando, será que eu dou, será que eu não dou, né? O que eu vou fazer? Foi lá, pegou um pedaço da barra e deu para o José. Bolinha, marque a alternativa correta. Tereza deu metade, 1/2 da barra para o José? Tereza ficou com mais da metade, mais do que 1/2 da barra? Ou a Tereza deu mais do que 1/2 da barra para o José? Então, ela tinha que dividir ao meio. A mãe dela mandou: fica com metade, dá metade para o José, certo? Pelo desenho, vocês vão ver o que ela fez. Aí vocês vão assinalar se ela deu realmente a metade da barra, se ela ficou com mais ou se ela deu mais do que a metade para ele, tá? Então é só olhar o desenho do quadradinho lá, os pedacinhos de chocolate. 10. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma? Como será que fica? A parte de baixo não é em quantas partes a minha figura está dividida? Aqui está falando para eu dividir em 3 e considerar apenas uma. Então não vai ficar 3 embaixo, 1 em cima? Vai ficar 1 em cima, né? A fraçãozinha, 1 em cima e o 3 embaixo. Vocês sabem fazer, a gente comentou sobre isso na aula passada. Se eu dividir em 5, se eu dividir em 6, se eu dividir em 9, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso. E se repartir em 5 partes iguais e considerar apenas uma? O 5 que foi dividido em partes iguais fica embaixo. E se eu considerar apenas um, então o número 1 vai em cima. Como que fica? 1 em cima, 5 embaixo. Aí ele está dizendo: depois de conversar com os colegas e com o professor, escreva as conclusões da turma. Você pode escrever a sua conclusão, como que vai ficar, e daí na hora da correção a gente troca uma ideia. Se a sua resposta estiver parecida com a minha, você deixa, senão você complementa com alguma coisa, né? Ou se precisar, faz a correção, tá? Mas você faz a sua aí, eu faço a minha aqui, e na hora da correção a gente faz a troca, tá bom? Leia o texto a seguir e verifique se a conclusão da sua turma combina com a dele, né? Com ele, com o texto. Quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma parte, escrevemos 1 sobre 3 e lemos 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for em 5 partes iguais, escrevemos 1 sobre 5 e lemos 1/5. Certo? É isso? Foi essa a conclusão que a gente chegou também? Eu já vou adiantar para vocês que sim, que foi essa a conclusão que a gente chegou. Então, na hora de você montar ali o seu textinho, você pode sim se basear nas informações que já estão aqui embaixo. Tá bom? Já estamos, então, na página 52, porque vocês estão entendendo e estão fazendo, porque eu já sei que vocês estão fazendo. E vamos para o número 11. Em cada item, pinte a fração indicada. Então, as figuras estão em branco e do ladinho dela tem uma fração. Por exemplo, a letra A, 1/5. O 5 não é em quantas partes a figura foi dividida? Olhem lá, sua figura não tem 5 partes, 5 pedaços? A parte de cima da sua fração está indicando quantos pedaços você vai pintar. Então, nesse caso, está
uma parte. Assim por diante, né? Na letra B, 1/2. Meu Deus, professor, 1/2, mas não está dividido em 2. É só você dividir em 2, tá bom? Deixa, não sei se é uma bala, um bombom, o que é aquilo ali. Deixa 2 para um lado, 2 para o outro. Não ficou dividido em 2? Tá bom? É só pensar um pouquinho quando acontecer esse tipo de situação. Se mesmo assim não entendeu, deixa, que depois eu vou colocar no quadro, daí eu consigo explicar melhor para você, caso realmente você não tenha conseguido fazer, tá bom? Na número 12, se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem em 1/2, em meia hora? Quanto tem? Se eu dividir a hora em 2, vai ficar quantos minutos? E se eu dividir em 3, 1/3? Se eu dividir a hora em 3 partes e eu pegar só um pedaço, quantos minutos tem? Se eu pegar uma hora e dividir em 4 pedaços, quantos minutos tem? Se eu pegar uma hora e dividir em 5 pedaços, quantos minutos tem? Lembra que a gente dividiu uma fita em 1 metro ontem, tinha até a tesourinha mostrando? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma hora que tem 60 minutos. Se você dividir em 2, 3, 4 e 5 partes, vão ficar pedaços de quantos minutos? Então, vocês têm um retângulo aqui para fazer a divisão. Caso você faça de cabeça, você consiga fazer, você só coloca as respostas dentro dos retângulos menores, tá bom? Porque dá sim para fazer de cabeça. 13. Se repartirmos 1 litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Então, não sabe dividir? Não consegue dividir? Um copo tem 200, 2 copos, 400, 3 copos, 600. E assim você vai fazendo. Lembrando que 1 litro tem 1000 ml, tá? Quantos copos de 200 ml você vai conseguir encher? Então, se você precisar, faz a divisão. Se precisar, vai pelo raciocínio, vai fazendo as continhas como a gente está aprendendo desde o começo do ano, né? Você pode, nesse momento, usar do seu raciocínio, do seu jeitinho e responder para mim quantos copos de 200 ml vão ser usados, né? Não vai conseguir encher, vai ser usado se dividir 1000 ml, 1 litro de água, tá bom? Que fração do litro cada copo representa? Então, primeiro você precisa responder quantos copos vão ser usados, tá bom? Aí, depois que você souber quantos copos foram usados, você vai pegar a fração, que é a parte de baixo é a quantidade de copos e a parte de cima é o número 1, porque está pedindo, né, cada copo representa quanto, tá? Eu acho que vocês conseguem fazer. Quando a prof está falando, parece que fica meio perdido. Nossa, o que ela está falando? Na hora que você coloca no papel, que você começa o desenhinho, que você começa a divisão, você vê como fica simples, né? É tudo que a gente já vem fazendo desde a aula passada. Só que ele começa, lógico, a dificultar e em alguns momentos ele vai aparecer sem desenho para você. Ou você faz o desenho, ou você faz uma conta, né? Mas ele não vai dar para você pronto como ele tem feito nos outros exercícios, tá? E por último, número 14, Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja e marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços. Todos iguais, certo? Porque uma fração precisa ter todas as partes iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Como que a gente faz isso? Tem o desenho do bolo. Em quantas partes o bolo está dividido, você coloca embaixo da sua fração. Quantas partes estão sendo servidas? Coloca em cima na sua fração. É só isso que você tem que saber por enquanto. Combinado? Tá bem fácil hoje. É gostosinho, tem desenho, tem coisinha ali de pintar. Tá bem simples hoje. Vai ser uma aula bem tranquila, bem gostosinha. Vocês vão ver na hora da correção que vocês vão acertar quase tudo. Talvez uma ou outra coisinha fique uma dúvida, mas no mais eu acho que vocês vão acertar tudo. E para continuar, a gente tem mais uma atividade gostosinha do caderno de atividades, página 44. Ontem a gente fez a 43, que era do dinheirinho lá que tinha que cortar, e hoje a gente tem a 44.
figuras das crianças que representam essa quantidade. Professora, mas não tem 3 crianças. Você falou que a parte de baixo da fração é a quantidade de crianças. Não tem 3 crianças, tem 6. Como que a gente vai fazer então para ficar 6 crianças divididas em 3 partes iguais? A gente vai ter que fazer duplas. Se a gente fizer duplas, não vai ficar 3 duplas de crianças? Vai ficar 3 duplas de crianças. Aí a gente vai pegar uma dupla, porque está sendo considerada apenas uma das 3 partes. A gente vai pegar uma dupla e vai pintar. Então vocês podem escolher a dupla que vocês quiserem, tá? 3. Ana repartiu uma torta em 5 pedaços e comeu 1. Que fração representa o pedaço da torta que a Ana comeu? Dividiu em 5, comeu 1. Que fração representa o que aconteceu com a Ana? Número 4. O triângulo ao lado foi dividido em 4 partes iguais. Pinte a parte que representa 1/4 desse triângulo. Foi dividido em 4. Pinte a parte que representa 1/4. Se eu tenho 4 partes, eu pinto uma, tá? E número 5. Vitor e Janaína compraram 10 balas. Vitor comeu 1/5 das balas e Janaína comeu metade da quantidade de balas. Pinte de amarelo a quantidade de balas que Vitor comeu e de azul a quantidade de balas que Janaína comeu, tá? Quantas balas sobraram? Então, o que vocês vão fazer? Tem 10 balas, certo? Está falando na fração 1/5. O que a gente tem que fazer? Lembra o que a gente fez lá no grupinho lá da Camila, do pessoal que foi pro zoológico? Então, vocês vão ter que pensar, tá? O Vitor comeu 1/5 e a Janaína comeu metade. Então, vocês vão pintar de amarelo as balas que o Vitor comeu e de azul as da Janaína. E por último, vão me responder. Quantas balas sobraram? Vai sobrar. Quantas balas sobraram? Tá bom? Então, vocês vão ficar com esse desafio, que eu não vou ficar dando muita informação, porque eu quero que vocês trabalhem, que vocês façam, né? A prof já ajudou aqui no da Camila, nos outros. Vou deixar o desafio, então, do Vitor e da Janaína para ver se vocês conseguem entender o que aconteceu ali. Combinado? Vocês vão trabalhar bonitinho. Para a aula de hoje, então, vocês vão precisar de um lápis de cor, porque tem várias atividades de pintar, né? Pintar as partes das frações, pintar as balas, pintar várias coisas. Só lembrando que pintem clarinho, escolhe a cor que você quiser, pinta clarinho, porque se for preciso, depois a gente apagar ou fazer alguma correção, aí se tiver muito forte a gente não consegue. Pinta clarinho, aí depois da correção, se você quiser, você deixa mais forte a sua pintura. Tá bom? Bom trabalho para vocês então. Eu já venho, eu vou dar o tempo de vocês pegarem o materialzinho, pegarem o lápis de cor, separar tudo bonitinho em cima da mesa, começar a fazer a sua atividade de fração e daqui a pouco eu já venho com o vídeo de correção para confirmar que vocês acertaram tudo, tá bom? Tô confiando e tô esperando que hoje vai ser um dia muito bom, muito legal e que a maioria de vocês, ou melhor, todo mundo que está fazendo essa lição vai acertar tudo, certo? Já tô voltando para corrigir tudo isso com vocês. Já vem! E daí, quarto ano, como foi? Fácil, né? Tenho certeza que vocês conseguiram sim fazer. E se não conseguiram, é por uma questãozinha só. Um detalhezinho, alguma coisinha que você perdeu na hora que a professora explicou, ou que até você estava desatento, de repente, naquele momento, ou que a professora explicou na hora de fazer, mas é fácil, tá bom? A prof vai corrigir no quadro e você vai ver como dá para fazer, como é tranquilo. Vamos na página 50, começar a nossa correção. E a primeira, né, a número 5, eu não coloquei no quadro. Por que eu não coloquei no quadro? Porque são várias opções. Se eu fosse escrever todas as opções que a gente tem, eu iria encher um quadro só com opções. E a gente pode conversar sobre isso. Então pense nos valores das cédulas e moedas, do nosso dinheiro, e escreva as duas frases usando a fração 1/2, tá? Vamos fazer duas primeiro de 1/2. Como que a gente pode fazer? A gente pode dizer que a nota de R$50 é equivalente a 1/2 da nota de R$100. A gente
gente pode dizer que a nota de R$10 é 1/2 da nota de R$20. A gente pode dizer que a nota de R$5 é 1/2 da nota de R$10. A gente pode dizer que a moeda de R$1 é 1/2 da nota de R$2. A gente pode dizer que a moeda de 50 centavos é 1/2 da moeda de R$1, né? Então, existiam várias possibilidades e eu não sei qual você escolheu. Mas a gente precisa saber o quê? Que 1/2, 1 em cima e o 2 embaixo, representa metade. E a metade vocês já sabem. É só você imaginar ou pensar de qual nota você quer falar. Certo? Aí, na fração 1/4, a gente precisa pensar um pouquinho, certo? Precisamos pensar que tenha que ser uma frase de alguma nota, de algum dinheiro, de alguma coisa assim, que foi dividido em 4 partes. Podemos fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode, por exemplo, pegar uma moeda de R$1 e 1/4 dessa moeda, se a gente dividir ela em 4 partes iguais, a gente vai ter moedas de 25 centavos, certo? Podemos dizer então que se a gente pegar uma nota de R$20, 1/4, eu vou ter que dividir essa nota em 4. 1/4 dessa nota de R$20 é uma nota de R$5, né? Então é só a gente fazer as continhas na cabeça, pensar no dinheiro. Vocês sabem mexer com dinheiro porque vocês compram na cantina, compram em vários outros lugares. Vocês sabem quanto vale esse dinheiro e quantas partezinhas compõem esse dinheiro também, tá? Então a prof não escreveu porque vai ficar a critério de vocês. Eu não sei qual foi a frase que você colocou, mas a prof deu algumas opções aqui e eu acho que dá para você corrigir já as frases que você escreveu pelo que a gente conversou, certo? E dinheiro a gente vai estar sempre mexendo com ele, vocês a vida toda vão ficar mexendo com esse dinheiro, então é sempre bom estar trabalhando na nossa cabeça. Metade disso é quanto, se eu multiplicar por 4, por 2, por 3, né? Porque quando a gente vai na padaria, no mercado, facilita um monte aqui na nossa cabeça, a gente já sabe até quanto vai ser o troco, tá bom? Na número 6, que está no quadro, dizia assim: escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintado. Então, o primeiro era rosa. Tem 8 pedacinhos, 4 estão pintados. A fração que representa é 4/8. O segundo era verde, verde. Está dividido em 8 partes, tem 4 partes pintadas, 4/8. O terceiro, que é meio verde-limão, mas como eu não tenho essa cor, eu fiz de amarelo. 8 partes iguais, 4 partes estão pintadas. Aí ele dizia assim pra gente: você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Certo, 4/8, 4/8, 4/8. Tente representar essa fração na figura da esquerda, na primeira. Depois descubra se alguém da turma fez diferente de você e copie. Não sei se vocês fizeram igual a minha ou não. Eu fiz assim, ó. Eu dividi em 8 partes e eu pintei as 4 partes no meio. Então a minha fração também é 4/8. Eu poderia ter pintado as pontas, esses dois e esses dois. Não sei se foi isso que você fez ou não. Você pode ter pintado os dois aqui de cima e 2 do meio embaixo. Os 2 da ponta embaixo, os 2 do meio em cima. Tem um monte de opção que eu não sei também qual foi que você colocou. Então ele pede, digamos assim, para a gente comparar, certo? Faz de conta que o meu é o que os colegas fizeram. O seu está igual ao meu? Não. Então copia o meu no retângulo da direita, naquele que sobrou, do lado direito, esse aqui do lado da espiral. Se o seu está igual ao meu, no retângulo da direita você vai ter que criar outro. Pode ser algumas dessas opções que eu passei para vocês. Combinado? Se tiver igual, você cria outro no retângulo da direita, do lado de cá. Se estiver diferente, você faz o meu na direita, que era isso que estava pedindo, como se o meu fosse o dos colegas. Tá bom? Lembram que depois a prof sai da frente do vídeo e vocês ficam com a imagem? Já sai, tá? Número 7. Pinte 1/4 de cada figura. Quantas partes a figura está dividida?
e a última 4. Quanto era para você pintar? 1/4. Se está dividido em 4 e pede para pintar 1, pintem uma parte de cada figura. Ah, professora, eu não pintei no mesmo lugar que você. Não tem problema. O importante é que a figura esteja dividida em 4 e você pinte só um pedacinho. Não importa se você pintou esse, não importa. Importa pintar um só, tá? Na número 8, Flávia comprou uma barra de chocolates e vai comer 1/4 em cada dia. Então, ela comprou uma barra de chocolate, dividiu em 4 e vai comer um pedacinho por dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? 4 dias, muito bem. Dividiu em 4, come um pedaço por dia, ela vai demorar 4 dias para comer a barra toda. Muito bem. Página 50, ok. Leiam os quadrinhos então, que é a barra de chocolate da Tereza e do José. Tereza deu metade para o José. Ela pegou, pensou, foi lá e quebrou um pedaço. Se vocês olharem no retângulo, ali no quadrado da historinha do meio, vocês vão ver que a barra da Tereza está dividida em 10 pedaços. Conseguiram ver isso? Contem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedacinhos de chocolate a Tereza tinha, certo? Olhem na mão dela o pedaço que ela deu para o João. Quanto ela deu para o João? Ela deu para o João 4 pedacinhos, certo? Vocês estão vendo lá no desenho? Então vamos marcar a alternativa. Tereza deu meia barra para José, Tereza ficou com mais de meia barra ou Tereza deu mais de meia barra? Alternativa do meio, Tereza ficou com mais de meia barra. Ela ficou com 6 e deu 4 para o José. Tá? Ela ficou com, na verdade, um quadradinho a mais, porque ela deveria ter dado 5 para cada um, né? Mas ela não deu, ela ficou com 6 e deu 4 para ele. Na número 10, como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma? Dividir em 3, considerei uma. Vai ficar 1/3. E se repartir em 5 partes iguais e considerar uma? 5 partes iguais, considerei uma. Eu vou ficar com 1/5. Depois de conversar com os colegas e com o professor, escreva as conclusões da turma. Como que vai ficar, gente? Vai ficar uma figura dividida em 3 partes e eu vou considerar uma. Vai ficar uma figura dividida em 5 partes, eu vou considerar uma. Ela vai se chamar, né? Eu vou dar o nome de 1/3, eu vou dar o nome de 1/5. Lembra que eu li o texto ali de baixo e falei que vocês podiam usar? Vou ler de novo. Quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos 1/3 e lemos 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for em 5 partes iguais, escrevemos 1/5 e lemos 1/5. Então, é juntando essas informações que você vai escrever com as suas palavras, né? Como será que fica? Fica com a parte de baixo, né? O número de baixo, o denominador, fica com a quantidade de partes que a gente dividiu e o número de cima, que é o numerador, vai ficar com a parte que a gente está considerando. Aqui está falando que a gente está considerando só uma parte. Então, vai ficar como? Vai ficar 1/3 e vai ficar 1/5. E assim, com o tempo, vocês vão aprendendo. A gente está trabalhando basicamente com 1/2, que é metade, né? E está trabalhando com 1/4. Mas a gente já trabalhou com 4/8, certo? A gente vai trabalhar com 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Aí depois disso vai mudar de nome, mas eu não vou entrar nisso agora para não confundir a cabecinha de vocês, tá bom? Então pensem nos numerozinhos que estão embaixo, né? E daí a gente sempre vai falar lá no finalzinho, então, em vez de 3, vai falar 1/3, 1/4, 1/5, tá? Mas fiquem tranquilos que isso também vem vindo com calma. Cada aula a gente vai vendo uma coisinha diferente, vai aprendendo algo novo. O importante agora é saber o que é uma fração, né? Que é um número em cima do outro, o que ele representa. Então, a parte de baixo, em quantas partes a minha figura está dividida, a parte de cima, quantas partes estão pintadas. Olha aqui, 4/8, 4/8, 4/8, mesmo que elas estejam pintadas de formas diferentes. Não importa, importa que elas estão divididas em 8 pedaços e 4 foram pintados. Tá bom? Já
partes, tá bom? Vai dar para corrigir os dois neste quadro. Vamos lá? Página 52, número 11. A prova não vai desenhar todas as figuras no quadro porque não é necessário, certo? Vocês tinham que fazer o seguinte, ó. Em cada item, pinte a fração indicada. A, 1/5. Se está dividido em 5 partes, vocês pintaram uma. Letra B, 1/2, ou seja, tem que pintar a metade. Tem 4, qual é a metade? 2, então pintem 2 bolinhas, balinhas, bombom, não sei o que é aquele negócio. Letra C, 1/3, tem 3 bombons, pintem 1. Letra D, os triângulos, 1/3, tem 3, pintem 1. Letra E, tem 4 balas, está pedindo para vocês pintarem 1/4, pintem 1. Letra F, tem 5 balas, pede para você pintar 1/5, então das 5, pinte 1. Letra G, 1/2, metade, tem 2, pintem 1, né, pirulito. E por último, é bombom também, não sei, tão gordo, né, mas acho que é um bombom. 1/4, tem 4 bombons, tem que pintar 1. Muito bem. Então, letra A pintou 1, letra B pintou 2, letra C pintou 1, D 1, E 1, F 1, G 1 e H 1. Aí a gente vai para número 12, que era a divisão de hora, tá? Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem? Então vamos lá. Uma hora tem 60 minutos, certo? 1/2. O que eu tenho que fazer com os 60? Dividir por 2. Se eu dividir os 60 em 2 partes, eu fico com 30 minutos, certo? 60 minutos. Se eu dividir por 3, porque ali embaixo diz que eu tenho que dividir naquela quantidade que está ali. Lembram disso? A parte de baixo da fração em quantas partes? O meu objeto, a minha hora, alguma coisa está dividindo? Está pedindo para dividir em 3. Se eu pego 60 minutos e divido em 3, eu vou ficar com 3 pedaços de 20 minutos. Se eu pegar 60 minutos, que tem uma hora, e dividir por 4, porque está pedindo para dividir em 4 partes, vou dividir os 60 em 4. Eu vou ficar com 4 partes de 15 minutos. E por último, ele pede para eu pegar os 60 minutos, que é uma hora, e dividir em 5 partes. Se eu dividir em 5 partes, eu vou ficar com 5 partes de 12 minutos. Então, 1/2, metade de uma hora é 30 minutos. 1/3 de uma hora é 20 minutos. 1/4 de uma hora é 15 minutos. E 1/5 de uma hora é 12 minutos. Se você quiser desenhar pelo relógio e dividir o relógio ao meio, dividir em 4, vai ser mais difícil você dividir em 5. Mas até o 4 você conseguiria dividir o relógio bem bonitinho para fazer essa contagem, tá bom? Eu acho que não precisa, mas se você quiser deixar o desenho ali, você tem um retângulo, não tem problema você fazer o desenho. Na número 13, diz assim, ó. Se repartirmos 1 litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Um copo tem 200, 2 copos 400, 3 copos 600, 4 copos 800 e 5 copos 1000 ml. 1000 ml não é 1 litro? Conseguimos distribuir 1000 ml então em quantos copos? Conseguimos dividir em 5 copos. 200, 400, 600, 800, 1000 ml. Conseguimos dividir em 5 copos. Aí na bolinha, que fração do litro cada copo representa? Cada copo, então, representa 1/5. Se a gente dividiu em 5, cada copo representa 1/5. Lá embaixo, na número 14, que é a última da nossa apostila de hoje, diz que a Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja e marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços, todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Estão vendo já que já está na espátula saindo? Que fração do bolo está sendo servido? Se ele foi dividido em 5 partes e a pessoa está tirando uma parte, que fração representa? 1/5 também.
dividida em 5 partes e está sendo retirada uma parte, então 1/5. Viu como foi fácil? Falei para vocês que não tinha erro, né? É só usar a cabeça, como no caso da divisão das horas. Mas se você quiser montar a divisão 60 divididos por 2, montar 60 por 3 por 4, fique à vontade, você pode montar, né? Nada impede, talvez o espaço seja um pouco pequeno, mas se você tem um caderno e uma folha, pode fazer tranquilamente, certo? Posso pegar já o caderno de atividades para a gente encerrar esse daqui? Então vamos lá. Aqui tem que completar algumas coisas, tá? Ele ainda não está completo. Vamos lá. Essa é a turma da Camila. No último domingo, 1/3 das crianças foram juntas ao parque de diversões. Pinte a figura das crianças que representam essa quantidade. Lembra que quando eu expliquei, eu falei para vocês como 1/3 se tem 6 crianças? Como que eu vou dividir em 3 partes iguais? Como que eu vou deixar 6 crianças em 3 partes iguais? É só eu deixar eles em duplas, certo? Vou riscar aqui, ó. 1 dupla, 2 duplas, 3 duplas. Não fiquei com 3 pedaços ali? Com 3 grupos de crianças? Um grupo foi para o parque de diversões, certo? 1/3 representa 2 crianças. Deu para entender essa parte? Tá? Então eu tenho 6 crianças, está pedindo 1/3. Como que eu divido 6 crianças em 3? Juntando de 2 em 2, tá? Se eu juntar de 2 em 2, eu vou ficar com 3 grupos. Aí está dizendo que um desses grupos foi ao parque. Então, quantas crianças foram? 2 crianças foram ao parque. Aí vamos para a número 3. Ana repartiu uma torta em 5 pedaços e comeu 1. Que fração representa o pedaço que ela comeu? 1/5. Dividiu em 5. Comeu 1/5. 4. O triângulo ao lado foi dividido em 4 partes iguais. Pinte a parte que representa 1/4. Qualquer uma, tá bom, gente? Eu pintei a ponta, mas qualquer parte dele. É um triângulo dividido em 4. Tá pedindo para você representar 1/4. Qualquer pedaço que você pintar tá valendo, tá bom? Não importa se é esse, se é esse. O importante é que tem 4 partes e você pinta só uma. Agora aqui no desafio, vamos ver quem conseguiu. Vou até deixar os giz azul e amarelo, que era para pintar aqui do ladinho, certo? Vitor e Janaína compraram 10 balas. Vitor comeu 1/5 dessas balas. Como 1/5, professora, se tem 10? Como que a gente faz para deixar em grupos de 5? 5 grupos, dividir em 5. Como que a gente faz para deixar em 5 grupos? Se eu tenho 10 balas para dividir em 5, como é que vai ficar? Vai ficar de 2 em 2, certo? Concorda? Agora eu não tenho 5, não está dividido em 5 partes? Uma parte, 2, 3, 4, 5. Vitor comeu quantas? 1/5. Se eu tenho 5 partes, o Vitor comeu uma. Que cor que é o Vitor? Amarelo. Vitor comeu 1/5. Das 5 partes que eu tenho, uma parte o Vitor comeu. Tudo bem? Deu para entender o que aconteceu com o Vitor? Agora, azul a Janaína. Vamos lá ver então. Janaína comeu a metade da quantidade total. Não importa essas aqui. O total tinha 10. Ela comeu metade. Quanto que é metade de 10? 5. Então, Janaína comeu 1, 2, 3, 4, 5. Lá embaixo, na linhazinha, quantas balas sobraram? 1, 2, 3. Tudo bem? Conseguiram fazer? Esse aqui era um pouquinho mais difícil, né? Porque tinha que dividir em grupos. Apesar que eu dei a dica que aqui também tinha que fazer a mesma coisa. Algumas pessoas pegam mais rapidinho, outras têm que fazer, têm que riscar, têm que pintar para ver se entender. Mas eu acho que deu para entender sim. Tinha 10 balas, mas está falando em 1/5. Como que eu vou deixar em 5 grupos? 10 balas. Juntando de 2 em 2. Então, juntei 2, 2, 2, 2 e 2 e deixei em 5 grupos. Desses 5 grupos, um grupo o Vitor comeu. Que foram essas 2 primeiras aqui. Certo? A Janaína comeu metade do total. Não é metade do que sobrou. É metade do total. Se tinha 10, ela comeu 5. Ele comeu 2, sobraram 3 balinhas. Tudo bem?
Começo tranquilo, espero de verdade que vocês tenham entendido, né? Até porque não é nada de tão novo assim. Por quê? Porque o que vai acontecer na fração? Vai envolver divisão, certo? Olha aqui, ó. Vai envolver divisão, certo? A gente trabalhou com horas, com relógio. O que tem aqui? Hora dividida em partes. A gente foi trabalhando com os ponteiros. Então, na verdade, a fração ela vem para juntar tudo que a gente já viu de uma forma diferente. Esse tipo de raciocínio a gente já faz há muito tempo na nossa apostila. Desde a primeira apostila, eu acho, a gente vem fazendo essas aproximações, esses raciocínios, essa combinação de resultados aí, certo? Terminamos então a nossa aulinha de fração de hoje. Eu acho que tá, ó, belezinha, tá tranquilo. Caso alguém tenha uma dúvida, né, não consiga tirar a dúvida pela explicação, pela correção, vocês sabem como faz para tirar essa dúvida, mandando ela para a escola. E lembre-se que todo final de unidade a gente volta revendo tudo desde o comecinho. Então, não é momento de ninguém ficar desesperado ainda, que difícil. Calma, a gente está só começando, tá bom? Bom trabalho para vocês, corrijam tudo bem bonitinho, deixa essa apostila lindinha aqui. Eu acho que está chegando a hora da gente voltar e logo, logo a gente vai estar junto.